pensamento bastante simplista, especialmente sobre os evangélicos. Primeiro, os evangélicos, eles não são um grupo homogêneo. Dizer simplesmente os evangélicos para resumir algo é bastante simplista. As pessoas são diferentes, as igrejas são diferentes, a relação de cada um com a política é diferente e cada um tem a sua própria conexão com a sua fé. Segundo, é um erro acreditar que os protestantes obedeçam cegamente o que dizem os pastores ou os irmãos de religião, como muita gente insiste em redes sociais. As respostas que a gente recebeu são bastante diferentes e elas mostram, sim, visões críticas e complexas sobre a mistura entre política e religião no Brasil. Mas é claro, muita gente concorda com essa opção política e com a postura que a gente retratou aqui. A gente só não sabe em qual nível. Por fim, o que eu encontrei foi muita gente interessada em construir um país melhor e mais justo, e não um país onde todo mundo pensa igual e onde uma única religião é imposta a todos. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Brasília, dia 8 de janeiro de 2023. Apoiadores de Jair Bolsonaro que invadiram o Congresso cantam um hino evangélico no plenário do Senado. Parecia até uma igreja em dia de culto. Vídeos como esses me fizeram questionar como a religião foi usada no movimento que tomou de assalto as sedes dos três poderes. Em busca de respostas, eu encontrei uma espécie de mundo paralelo nas redes sociais. Não é difícil achar ali pessoas que se apresentam como pastores e que misturam religião e política. Então eu quero que você deixe o seu like para que você receba o recado de Deus que eu tenho para você que mora num país chamado Brasil. Mas o que chamou minha atenção foi um grupo de pregadores que na maioria das vezes nem sequer tinha templo físico e usava as redes sociais para alcançar milhões, pregando uma guerra santa contra adversários políticos. Tão somente marchem! Marchem, marchem, marchem! Durante seu governo, Bolsonaro se aproximou bastante de líderes evangélicos influentes. Mas depois que ele perdeu a eleição, esse universo começou a apresentar fissuras. Enquanto alguns pastores de grandes igrejas disseram que torciam pelo sucesso do Lula, uma parte das lideranças evangélicas não quis recuar e engrossou o movimento que contestava o resultado da eleição. Esse vídeo gravado em 15 de novembro, numa manifestação que bloqueou uma estrada no Espírito Santo, mostra a pastora Valdirene Moreira. Nós oramos, mas fazemos a nossa parte, Deus faz a dele, nós fazemos a nossa parte. Segundo Eclesiastes capítulo 3, há tempo de paz e tempo de guerra. A Valdirene tem um perfil semelhante ao de outros pastores influentes no movimento bolsonarista. O principal meio de atuação de vários desses pastores não são igrejas físicas, mas sim as redes sociais. Nessas plataformas, eles municiam com discursos religiosos quem sonha com o retorno de Bolsonaro ao poder. Desde o dia 1º para cá eu venho falando. Não acabou. Está começando. E vai ficar na história de um povo que lutou de todas as formas. Nesse vídeo gravado na noite de 8 de janeiro, Valdirene comenta as invasões que aconteceram horas antes em Brasília. Infelizmente, embora Zacarias ensine que não é por força nem por violência, muitas vezes no passado, o Senhor permitiu coisas acontecerem para que chegasse aquilo que é a vontade dele. A Valdirene mora em Guarapari, uma cidade com 120 mil habitantes no Espírito Santo. Ela chegou a ter mais de 300 mil seguidores quando o YouTube derrubou o canal dela, mas ela jamais deixou de postar na plataforma. Além de publicar nos canais dos filhos, Valdirene criou 2 páginas que continuam sendo alimentadas. Eu perguntei ao YouTube por que o canal principal dela foi derrubado, mas não os outros em que ela segue publicando. O YouTube não me respondeu, mas disse que a criação de canais alternativos por quem teve a página derrubada é uma forma de burla, e que se detectar que esse foi o caso, vai derrubar as novas páginas também. Eu pedi a Valdirene uma entrevista e mandei para ela várias perguntas. Uma delas, se ela não achava que os vídeos dela poderiam estimular a radicalização política. Mas a pastora não me respondeu. Ela foi a primeira líder religiosa que eu identifiquei nessa pesquisa, porque a presença dela no bloqueio da rodovia foi noticiada em alguns sites. A Valdirene me apresentou a um elemento bastante comum nos discursos desses pastores bolsonaristas: o uso de revelações
e de profecias. Deus me mostrou numa visão enquanto eu oro. Eu vi um baú de pirata. O Espírito Santo me faz saber nesta noite que algo no oculto virá à tona. Continua a voz da intercessão, porque eu vou passar limpo a nação brasileira. Antes da vitória que eu vos darei, eu vou fazer aparecer o que está oculto e o que está escondido. Valdirene gravou esse vídeo poucos dias depois do primeiro turno. Ela diz transmitir uma profecia, um recado de Deus. Algo que estava oculto seria mostrado aos brasileiros, e só então viria a vitória. Será que ela se referia a uma vitória de Bolsonaro no segundo turno? Valdirene não diz explicitamente, mas a grande maioria dos que comentaram no vídeo eram apoiadores de Bolsonaro e viram na fala da pastora sinais promissores sobre a eleição. Depois que a gente tratou do caso da pastora numa reportagem em texto e num episódio do podcast Brasil Partido, a gente voltou a contatá-la para saber se ela gostaria de se manifestar, mas não houve resposta. Mas qual o peso de discursos como esse no movimento bolsonarista de hoje? E de onde surgiram esses pastores que não dependem de igrejas físicas para se projetar? Eu acho que a gente vive um pouco a era dos influenciadores, né? Abriu-se uma brecha, portanto, para figuras que não têm uma posição de liderança dentro de uma grande igreja, né? Construírem um capital em torno de si a partir da atuação nas redes sociais. E por isso também não tem tanta responsabilidade também, inclusive em termos legais. Para o professor Vinícius do Vale, a dinâmica das redes sociais também explica o surgimento desse tipo de discurso. Para os pastores que têm a sua maior diálogo, maior atuação nas redes sociais, há até um estímulo para você ser mais radicalizado, porque as redes sociais são um ambiente que trazem essa radicalização maior, esse extremismo maior. Eu imagino que numa pequena igreja, se o pastor ele tem uma atuação muito forte nas redes sociais, de repente ele consegue, inclusive, uma renda maior dos canais virtuais, né, do YouTube, de publicidade, etc., né, do que propriamente da sua igreja. Eu mandei para o YouTube os canais dos pastores que eu cito nessa reportagem e perguntei se eles são monetizados, ou seja, se eles recebem um valor proporcional à audiência dos canais. Mas o YouTube me disse que não podia me responder por uma questão de confidencialidade contratual. Um dos canais que eu mandei para eles era o deste pastor aqui. Pai do Senhor e Salvador Jesus, olha, deixa eu dizer, eu resolvi vir aqui hoje contar um sonho que eu tive. Reginaldo Rolim já foi vereador de Fortaleza e se define como apóstolo e profeta no Ministério Atalaia do Deus Vivo, uma pequena igreja no Ceará. Eu vi que Bolsonaro não ganhava a eleição. E que ganhava a eleição que estava lá era